Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Eu sou o pastor Cristiano Lopes. Bom estarmos juntos, conversando acerca da palavra, que seja um tempo que traga edificação, que traga conhecimento, restauração. Pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, meu pastor, graça e paz, você querido, que sempre nos acompanha. Que Deus seja com você em nome de Jesus. Pastor, quero insistir, daqui a pouco a gente vai estar celebrando a ceia, novamente. Para mim é o culto mais importante de qualquer igreja evangélica, é o culto de Santa Ceia. E Paulo, ele fala isso com muita propriedade em 1 Coríntios 11, conversamos sobre isso, outro dia. A gente vai bater nessa tecla de novo, para que a gente possa fundamentar alguns princípios nesse tempo, onde muita gente não está tomando a ceia. Quando a gente fala de celebrar a ceia em casa, às vezes o marido não entende, não celebra a ceia com a esposa, os filhos não estão à mesa, às vezes é só a esposa sozinho, só o marido sozinho, e a gente vê essa dificuldade. Então, falar da Santa Ceia hoje, para a igreja do Senhor, é algo muito importante. Paulo diz, em 1 Coríntios 11, o que a gente usa com muita frequência, para ilustrar a ceia: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E a gente precisa entender o que Paulo está dizendo, esse discernimento em relação ao corpo. Você vai ver que o próprio apóstolo Paulo fala que nós somos como pedras vivas, edificados casa espiritual, que o Senhor Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Quando a gente pensa em Paulo construir esse pensamento, dizendo que se a gente come e bebe sem discernir, naquela época era um banquete, onde todo mundo trazia vários tipos de comida, e quem não discernia no corpo, aquele que estava sem comer, aquele que era o pobre, que não trouxe nada, e aquele que estava se fartando, sem se preocupar com aquele que estava faltando, esse aí que tem que discernir, cara, porque às vezes está comendo e bebendo juízo para si, porque está esquecendo de uma outra pessoa, está esquecendo do cuidado. Esse indignamente tem a ver com esse pensamento do egoísmo, do egocentrismo, aquilo que a igreja evangélica tem produzido nesse tempo, colocando o ser humano no centro, onde tudo é para o ser humano. Aquilo que a gente faz de show, e coloca lá fumaça, e coloca luz, e coloca um monte de coisa, é um show para atrair, é um entretenimento, para aquela pessoa estar ali e se sentir agradável. Ninguém perguntou se Jesus está se agradando daquela situação. E a gente vai construir um monte de pensamento que é válido. Não estou dizendo que não, mas eu quero trazer aqui um princípio. E no versículo 30, Paulo diz assim: é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns até morreram. Quando Paulo ele fala que muitos estão doentes, fracos, e alguns morreram, a gente pensa assim: esse aí comeu em pecado, ficou doente, e Deus foi lá e trouxe uma enfermidade para ele. Esse Deus para mim é um demônio, porque o Deus que traz uma enfermidade, você entende? O que eu entendo quando Paulo constrói o pensamento, que tem muita gente fraca porque não está se alimentando. Tem muita gente doente porque não está se alimentando. Tem muita gente morrendo porque não está se alimentando. E trazendo para os dias de hoje, tem a ver com a palavra, tem a ver com o cuidado do próximo. Tem gente que não está se alimentando. E se farta de 200 outras coisas, mas daquilo que seria o alimento para trazer nutrientes para o corpo, não tem. Se foca em si mesmo, nesse ego, em ser salvo de uma certa forma, na verdade porque é safado. Então o que é ser salvo? Da safadeza que faz. Nessa construção de pensamento, quando a gente pensa aqueles que estão fracos e doentes, estão morrendo, tem a ver com omissão, tem a ver com egoísmo, tem a ver com você não pensar no teu próximo, caminhar nesse egocentrismo. E a própria igreja evangélica produz isso, quando faz algo para poder atrair você, aquilo que agrada o teu coração, aquilo que agrada o teu pensamento, e nada tem a ver com aquilo que verdadeiramente, o que Paulo constrói de pensamento, é uma verdade para esse tempo, pastor. A falta de discernimento tem trago destruição para a vida de muita gente, E se eu me considero parte do corpo e não consigo discernir o corpo, a importância desse corpo, tem alguma coisa errada comigo, Porque se eu faço parte do corpo, cara, eu preciso estar ligado em tudo aquilo que faz parte desse corpo. Falando daquilo que é a igreja, cara, eu preciso estar ligado e entendendo o que está acontecendo com a igreja, com o corpo. Não de acusação, mas de cuidado. É aquela situação, pastor. O Senhor que
que é atleta, quando eu era adolescente, eu fui um tempo em academia. Aquelas coisas de adolescente, depois não continuei, não tinha incentivo. Mas tinha um rapazinho lá, ele devia ser uns 5 anos mais velho do que eu. Então ele era muito forte da cintura para cima. Mas as pernas dele eram muito finas, cara. Muito finas. Então ficava igual uma ranzinha, né? Aqui forte. E as pernas fininhas. Então ele estava cuidando de uma parte, da outra ele largou, cara. Ficou estranho, ficou esquisito, né? Acho que o senhor viu muitos desses por aí, né? Mas eu tô querendo dizer o quê? Que ele não teve o cuidado 100% completo por todo o seu corpo. Ele se preocupou mais nos braços, no peito, aquela coisa toda, nas costas, mas as pernas fininhas. Ficou um troço ridículo, irmão. Tratando daquilo que é a igreja, não tem como ser assim, pastor. Quando uma pessoa vai tomar um banho, ela, naturalmente, lavar o corpo todo, não é isso? Ela tá preocupado, não posso lavar a cabeça e deixar meu pé sujo. E como que se eu faço parte do corpo, tratando daquilo que é a igreja, não me preocupo, não me envolvo, não me interesso com aquilo que é o bem-estar dessa igreja? Não adianta, cara, a mão tá bem, mas o pé tá ruim. Cara, eu tenho responsabilidade com o pé também. E se eu sou a mão e posso chegar até o pé, eu preciso fazer essa parte. Mas, infelizmente, pastor, a gente não tem visto isso muito acontecer no meio do povo de Deus, né? Tá meio cada um por si, né? Infelizmente, isso acontece. Não são todas as pessoas, não estou dizendo isso. Mas não é regra, existem as exceções, mas existe. E se a gente pode corrigir essas exceções, sabe por quê, pastor? Jesus, ele sempre demonstrou esse cuidado, sabe, com a igreja. Ele disse para Pedro, se Pedro, tu me ama? Tu sabes, cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, tu me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Então o Senhor está tratando ali, falando com um homem, mas tratando daquilo que era o cuidado com toda a igreja. Então você faz parte do corpo, você precisa buscar esse discernimento de Deus. Às vezes alguém do teu lado, cara, que não está indo, está sumido, e você não fez o teu papel de ligar, de mandar uma mensagem, de visitar, de saber o que está acontecendo, porque ele também faz parte do corpo. Pegando carona naquilo que Jesus fala com Pedro, você vê Jesus falando com João na ilha de Patmos o tempo inteiro. João fala com a igreja aí, tem uns negócios acontecendo que precisa despertar, cara. Não é para ser dessa forma. E a gente vai construindo, né? Quantas vezes na nossa escola de integração, ou qualquer momento da igreja, a gente conversa com os irmãos, né? Que o nosso interesse é aquele que não aceitou Jesus. É aquele que está afastado do evangelho. Porque tem muita gente que diz, vamos na minha igreja, porque minha igreja é muito legal. Por que minha igreja é muito legal? Aí vai apresentar aquilo que a igreja é muito legal e está levando um outro crente, cara. Vão lá porque minha igreja é legal. Por quê? Aí a maioria das pessoas que vão migrando, né, de igreja é por alguma coisa que interessou a ela. Não tem a ver com o propósito de Deus, não tem a ver com o Espírito Santo, não tem a ver com o crescimento no reino, tem a ver com aquilo que eu não me interessei aqui agora, com aquilo que é o meu ego. E o diabo consegue fazer isso muito bem. Vai seduzindo as pessoas de uma certa forma, e não tem a ver com errado. O que Satanás apresenta para Eva não tem a ver com errado. Você vai fazer isso aqui errado? Não. Aquilo que o Satanás faz é transmitir a Eva uma informação que não tinha nada a ver. Deus fala que vai fazer o homem à sua imagem e semelhança, e faz. E Satanás diz assim, se você comer dessa fruta, você vai ficar igual a Deus. Mas já era. E ela acredita que vai ficar igual, então agora eu vou fazer para ser igual. Mesma coisa acontece hoje nessas construções de pensamento, quando a gente percebe muita gente que está morrendo, muita gente que está enferma. Nunca foi tão grande o índice de suicídio dentro da igreja, de depressão dentro da igreja, de síndrome do pânico dentro da igreja, de isolamento emocional, de isolamento social dentro da igreja. E essa preocupação e cuidado não é do pastor apenas, são das ovelhas, é daquele que é o corpo. Porque aquele que come e bebe de maneira indigna, sem discernir o que está acontecendo no corpo, quem está com fome, quem está doente, quem está afastado, quem não está bem, esse está trazendo juízo para si. E é por isso que tem muita gente que não está participando da mesa, que está com fome, que está doente e está morrendo. Um dia Deus vai cobrar isso. Na realidade, essa consciência que falta, né, pastor? Das pessoas acharem que esse papel é só do pastor, do líder. Não é de todos que fazem parte do corpo. A gente vê Filipe, né, indo atrás da carruagem do eunuco. E Filipe não era apóstolo, não era nada disso. Filipe era um discípulo que cheio do Espírito Santo, mas ele saiu correndo, impulsionado pelo Espírito Santo por causa daquele homem. Então Filipe não foi chamar o apóstolo, porque o negócio era com ele.
Às vezes, Deus está querendo usar você, mas você acha que isso é o papel do teu pastor. E muitas vezes não, querido, porque o pastor é um só. As ovelhas são muitas. Então, esse cuidado e essa consciência precisa ter, pastor. Senão, a gente busca para nós, só faz por nós, e é só nós, e acabou. Quando, na realidade, Jesus chama a igreja, ele diz assim, ide, né? Ide por todo o mundo, pregando o evangelho, ensinando, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não fala para os pastores, né? Mas fala para aquele que é discípulo dele. Que essa palavra possa trazer fruto em teu coração. Paz de Cristo.